Era uma noite de sexta-feira, isso por volta de 11h30 da noite, quando eu presenciei aquela cena estranha. Eu sou o André, sou de Salvador. Hoje estou com 64 anos, e o que vou relatar aqui aconteceu aproximadamente há uns 12 anos atrás. Algo muito estranho e assustador. Irei contar para vocês aqui agora para ver se vocês entendem. E para vocês chegar a uma conclusão se aquilo era realmente um lobisomem ou se só foi coisa da minha cabeça. Pois bem, vamos ao relato. Nessa época, eu andando ali com meu caminhão, sempre fazendo frete, fazendo mudança ali, meu ganha-pão. E um certo dia, eu fui fazer uma mudança para o interior. Isso uns 10, 11, 12 quilômetros ali para dentro. Estrada de chão. Tudo correndo normal. E naquela noite, quando eu estava voltando, ali bem devagar com meu caminhão velho, quando eu fui chegando ali perto da luz de uma casa, casinha, essas casas que ficam na beira da estrada, bem afastada das outras. De repente, eu vi um homem saindo ali, pulando pela janela, assim bem, como se estivesse agoniado, estivesse inquieto. E o que eu achei estranho, que ele, uma facilidade assim meio que grande, pulou a cerca de arame, só se jogou por cima assim, sem se encostar nela. E era uma cerca de arame até alta. E ele já era um senhor. E sumiu naquele mato. Aí eu fiquei meio abismado com aquilo. E passei da frente da casa e parei um pouquinho mais na frente e fiquei ali quieto no caminhão observando. E foquei a lanterna até lá na frente, mas não vi mais nada. Quando passou-se uns 6, 7, 8 minutos no máximo mesmo, ouvi assim uns barulhos meio estranhos para dentro daquele mato. Mas uns barulhos assim que eu não pude compreender. Eu vou falar para vocês, passou-se mais 1 minuto e meio, no máximo 2. Quando eu foquei a lanterna em direção novamente, eu estava muito curioso. Eu vi algo assim surreal. Eu vi um cachorro muito grande mesmo, muito peludo, com os olhos bem vermelhos, vindo na direção do caminhão. Algo muito estranho, mas era muito grande mesmo. E ele não ficava totalmente em pé que nem um homem, mas meio que envergado. Dava a impressão que era corcunda. Mas ali eu percebi que tinha uns braços muito grandes, umas orelhas muito grandes, era todo desproporcional. E veio numa velocidade muito grande, e ali quando eu vi que aquilo não era uma coisa boa, eu ali já levantei o vidro do caminhão. E aquela criatura, numa velocidade muito grande, assim, poucos segundos, chegou ali até aquela cerca e ficou parado imóvel me observando, com uma cara de ódio. Ali eu liguei o caminhão e saí dali o mais rápido possível. E aquela criatura ficou imóvel lá. Depois, a última vez que eu olhei pelo retrovisor, ele tinha simplesmente sumido ali na escuridão. Bom, acredito eu que aquele senhor era aquele lobisomem aquela noite. E ele tinha saído ali nas pressas para se transformar naquela criatura. O que vocês acham? Boa noite. Olá. Boa noite a todos. Eu sou o Henrique. Tenho 48 anos. E o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha meus 31. Isso no Rio de Janeiro. Olha, eu vou falar para vocês. Depois de alguns anos trabalhando como vigilante noturno, como segurança de boates, essas coisas, eu já vi de tudo nessa vida. E falo pelo lado espiritual, até mesmo pelo horário de trabalhar sempre na madrugada. Mas vou contar para vocês aqui algo que me deixou de orelha em pé até hoje. Algo que eu nunca contei para ninguém. A não ser para um amigo meu que eu sabia que já passou e passa pelas mesmas coisas, mesmo colega de trabalho. A não ser para ele, eu não contei para ninguém. E resolvi trazer nesse canal aqui que eu sou um grande fã. Pois bem, vamos ao relato. Trabalhava de vigia noturno. E sempre quando eu estava de folga, de boa, eu ia fazer umas horas extras aí, fazendo segurança de bar, esses bar chique no Rio de Janeiro, boate. E era uma sexta-feira.
E ali eu tinha ficado até por volta de 4 e pouco na boate fazendo a segurança. Então aquela boate ia fechar daqui uma meia hora. E eu estava muito cansado e estava muito de boa, tinha mais 2 colegas de serviço. Então eu conversei com o dono lá e ele me dispensou mais cedo. Eu também tinha uns compromissos para fazer durante o dia. Eu lembro que eu estava vindo embora. Eu estava vindo a pé porque era mais ou menos perto da minha casa. Só que tinha umas 3 ruas antes de chegar na minha casa que era muito sinistra. Muito escura demais. E ali, quando eu cheguei ali, faltando 2 ruas para chegar na minha casa, eu vi que tinha algo fora do comum, revirando ali aqueles lixos, se batendo ali, aliás, se batendo atrás do lixo. Uma coisa... Eu fiquei parado ali uns 2 minutos observando se era cachorro. Só que aquilo se batia, fazia uns barulhos estranhos, revirava o lixo. Então eu observei que era uma pessoa, eu vi pela ponta do pé. Então eu imaginei, deve ser algum bêbado que tá caído ali, se batendo, sei lá. E fui me aproximando. Sempre gostei de andar com a lanterninha pequena, vai que precisava, no bolso, mas muito boa. Spray de pimenta, essas coisas. Dependendo do local, se fosse meio perigoso, tivesse muita briga, às vezes a gente usava. Mas na verdade, quando eu andava na rua assim tarde da noite, eu usava mais para minha defesa. No meu serviço, nunca precisei usar. E nesse dia me salvou. Eu fui me aproximando ali de curioso, quando eu resolvi chegar ali por trás daqueles latão de lixo. E era uma rua bem escura, que eu peguei minha lanterna que eu acendi. Vou falar pra vocês, eu sou um homem alto, forte, mal encarado e se considerava corajoso pra tudo. Mas naquela noite eu parecia uma criancinha. Quando eu olhei assim, tinha um senhor bem magro, todo maltrapilho, um morador de rua, com os olhos da cor de fogo, parecia 2 tochas, ali atrás daquele lixo, criando umas presas enormes na sua boca. O seu rosto ficando todo deformado aos poucos. E ele pôde ver bem na minha frente aquele homem se transformar no tão temido e assustador lobisomem. E eu que achava que era só história de quadrinho. E eu vi aquele homem se transformando bem na minha frente ali aos poucos, criando pelo no seu corpo, aqueles ossos quebrando. E só demorou ele começar a criar os pelos. Foi em questão de segundos, ele já foi se transformando, se esticando, virando um cachorro bem na minha frente. E ali o que eu podia fazer? Não tinha uma arma, não tinha nada, tive que correr. Comecei a correr, só que depois que ele se transformou, ele tinha uma rapidez surreal. Então ele veio numa velocidade muito grande. E quando eu vi que ele ia me alcançar antes de eu chegar na minha casa, já fiquei com um spray de pimenta na mão. E para meu azar, eu escorreguei, não me lembro bem o que foi. Sei que eu estava muito liso, porque tinha chovido um pouco naqueles dias. Sei que eu escorreguei. E quando eu escorreguei, aquela criatura veio que nem um pitbull com tudo para me atacar. E a minha sorte é que usei aquele spray de pimenta todinha na cara daquela coisa horrível. E aí ele ficou desesperado tentando tirar o ardor dos olhos com aquelas grandes garras, mas não conseguia. E aí eu aproveitei e saí correndo igual um louco. Depois só escutei o barulho dos cachorros na rua atacando aquela criatura. Mas em questão também de minuto ou segundo, aquilo sumiu. E graças a Deus cheguei em casa. Depois disso, eu só tive coragem de trabalhar à noite, se eu viesse já amanhecendo o dia. Ou depois que eu consegui comprar minha moto. Aí ficava mais fácil. Mas andar na escuridão da noite, fiquei um bom tempo sem fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do relato. Pode ter certeza que isso aconteceu realmente, não é lorota não. Boa noite.